Resolver o problema do inchaço. Sexta-feira é dia do nosso quadro Circulando com Você e hoje a doutora Marcela Gomes vai falar sobre pernas inchadas, que é uma queixa muito comum e a gente vai entender quais são as causas e como tratá-las. Roda a vinheta. A médica angiologista, doutora Marcela Gomes, já está aqui com a gente. Oi, doutora, boa tarde. Olá, Fernandinha, tudo bom? Estamos de verde hoje. Pois é, combinamos outra vez, né? Na esperança de uma sexta de dias melhores, sim, né, doutora? Sim, com certeza. Vamos começar explicando ou comentando as principais causas, porque acho que a dúvida é por que minha perna incha, né? Exato, é uma pergunta bem comum. Doutora, por que minhas pernas incham? Por que no final do dia eu tô com a perna pesada? Olho para olho, tá aquele edema, aquele inchaço, eu aperto, fica aquele buraquinho quando eu aperto. Por que isso acontece comigo? Então, hoje a gente vai ver várias causas que podem levar a esse problema, já que tem muitas causas diferentes. Antes de soltar a primeira causa, deixa eu só compreender. Esse inchaço é líquido? Sim, é líquido. Okay. O edema, esse inchaço, é o acúmulo de líquido no espaço que a gente chama de intersticial, que é aquele espaço que fica logo abaixo da pele, onde as células elas estão entremeadas por tecidos e aí fica esse líquido acumulado e aí a gente olha e vê realmente esse edema. E quando a gente aperta, a gente vê que fica aquela depressão, aquele buraquinho mesmo. E dói, né? Pode doer também. Doer. Então vamos lá, por que as pernas incham? Vamos para a primeira causa. A doutora Marcela, inclusive, preparou um videozinho super lindo e a gente vai toda organizadinha, a gente vai entendendo. Solta aí, por favor, para a gente ver a primeira causa. Passar muito tempo na mesma posição. Pessoas que trabalham ou em pé demais ou muito tempo sentado. Ou em pé demais ou sentado. A gente já comentou tanto sobre isso, né? Porque para que o sangue possa chegar nas pernas, ele tem a força de um coração, de uma bomba, que faz com que ele consiga chegar. Além disso, ele está a favor da gravidade. Então, é muito mais fácil o sangue chegar. Só que para voltar, as veias, elas têm um trabalho muito maior. Além de não ter essa bomba cardíaca, elas têm que lutar contra a gravidade. Quando a gente está parado, seja em pé ou deitado, a minha panturrilha, ela vai estar parada, não vai estar comprimindo e relaxando. E essa panturrilha, que é conhecida como uma bomba muscular, né, que seria o coração das pernas, não vai estar agindo. E aí favorece também um inchaço. Doutora Marcela aqui comentando, nosso cinegrafista já acabou de sentar, não foi, Jackson? Lembrou que já estava muito tempo em pé. Em média, quanto tempo a gente tem que se movimentar, quem trabalha numa mesma posição? Fernandinha, é variável de pessoa para pessoa, porque tem aquela pessoa que já tem um problema vascular, tem aquela pessoa que não tem. Mas a gente orienta que pelo menos a cada 2 horas a pessoa se levante, faça uma breve caminhada, se movimente. E quando você está sentado, se puder, faça movimentos subindo e descendo o pé, como se estivesse acelerando o carro, sabe? Para que a panturrilha, para que a musculatura aqui da batata, da perna, né, da panturrilha, possa se movimentar, possa se contrair, porque isso vai favorecer que o sangue possa subir. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo. Todo mundo fez. Eu olhei daqui, eu vi só as perninhas assim, ó. Vamos para mais uma causa comum. É o consumo de sal, de refrigerante e pouca ingestão de água. Exato, é aquilo, a dieta, né? A forma como a gente vive, como a gente se alimenta, vai também fazer toda a diferença. A gente sabe que o sal, ele leva a uma maior retenção hídrica. Se vai reter mais água e se eu tenho a ação de uma gravidade, por exemplo, é claro que essa retenção vai ser maior na perna, vai ser maior nos pés, no tornozelo. Então, essa retenção, ela vai ter sim. Por que eu falei refrigerante? Hoje não, né? Mas a maioria das pessoas gosta muito do refrigerante light, zero. Sim. Ah, não, porque não tem glicose, não tem açúcar, mas é menos maléfico. Na verdade, ele tem muito mais sal. Então, acaba ele fazendo muito mais danos à saúde do que até mesmo o refrigerante normal. Mas o ideal é não tomar nenhum dos dois, né? Ou seja, você muitas vezes quer correr do açúcar e cai no sal. Aí cai no sal. Já pensou? Complicou, Vamos né, tomar doutor? um suquinho, né? Não é mais fácil, é melhor. Né? Vamos falar de mais uma causa? Esse inchaço pode ser proveniente da medicação? Sim, existem algumas medicações que elas levam a maior retenção de líquido, né? Por exemplo, corticoide. Então, não sei se vocês já observaram que pessoas que precisam fazer tratamentos
mais prolongados usando corticoide, elas tendem a ficar mais redondinhas, mais inchadas e com maior retenção de líquido. Outras medicações, como medicações hormonais e até mesmo antihipertensivos, eles podem sim levar a edema. Vários antihipertensivos, existe um deles, inclusive, que é bem comum que cause edema. Então, medicações também vai ser sempre perguntado pelo seu médico quando você for relatar essa queixa. Quer dizer que a perna pode estar inflamada e por conta disso... Sim. Inchar também. Mostra aí, o que acontece? Inflamação, ela é qualquer inflamação do corpo, certo? É caracterizado por três sinais mais característicos, que é o tumor, que seria o inchaço, o rubor, que é o vermelho, e a dor. Então, sempre que a gente está com a área inflamada, sempre está vermelhinho, sempre está mais inchadinho e sempre dói. Então, existem aquelas patologias, aquelas doenças que podem acometer as pernas, como, por exemplo, as linfangites, que são as inflamações dos vasos linfáticos, as flebites, que são as inflamações das veias, e até mesmo as celulites, não aquelas celulites estéticas, mas a celulite, que seria a inflamação do tecido celular subcutâneo. Então, essas inflamações vão fazer com que haja um maior extravasamento de líquido naquele mesmo espaço que eu falei, e aí surge o edema. Ou seja, tem que prestar atenção também nisso, sim, né? Vai melhorar quando tratar essa inflamação, né? A gente já aprendeu aqui sobre varizes, né? Sim. Você já deu aulas e mais aulas, a gente está sempre retomando esse assunto. E essa insuficiência venosa também pode trazer esse inchaço. É uma das causas mais comuns. Por quê? As veias são as grandes responsáveis pelo transporte do sangue que está nas pernas, toda parte do corpo, de volta para o coração, para daí chegar aos pulmões, onde será novamente oxigenado. Se essas veias não funcionam bem, obviamente, esse transporte não vai ocorrer da maneira mais efetiva, mais correta. Então, o líquido vai tender a também se acumular. É aquele inchaço que acontece mais no final do dia, porque vai ter toda aquela influência do trabalho, dos hábitos de vida e pode até provocar também cansaço nas pernas, sensação de peso, justamente por conta desse líquido que está ali parado e não circulando. Vamos ver mais uma. A gente já viu 5 causas. Eu não sei qual é a sua realidade aí, mas já vimos 5 possibilidades. Pois é. Vamos ver mais uma? Me dá em tela cheia, por favor, Elaine. Trombose venosa profunda. É uma causa bastante importante. Aí eu coloquei de veias, porque as varizes a gente sabe que é um fator de risco. Mas a trombose venosa, ela vai ser responsável por um edema bem importante, que em geral é de um lado só e acompanhado de muita dor e endurecimento na panturrilha, na batata da perna, certo? Então, diante desse quadro, dor numa perna só, inchaço numa perna só, aquela dor que a panturrilha chega, fica dura, que a gente chama de empastada, isso aí pode ser uma trombose e isso requer um tratamento de urgência. Agora, olha o detalhe, aquelas pessoas que são acamadas, certo? Pacientes idosos ou que têm alguma doença crônica, muitas vezes podem fazer trombose e não necessariamente ter esse empastamento, esse endurecimento na perna, né? Então, se você percebeu que uma perna está mais inchada do que a outra, especialmente nos pacientes que têm uma mobilidade, que se movimentam menos, ficar atento, que pode sim ser uma trombose, tem que ir rapidamente ao médico. Você falou uma vez sobre aquela panturrilha que a gente lembrava até assim, elefantiza mais no pé, mas aí vermelhidão ficava muito inchado, a panturrilha e tal. E aí você trouxe nessa próxima arte, deixa eu ver aqui, o linfedema. Então ele também traz o inchaço por si só, né? Exatamente, porque os linfáticos, o sistema linfático, ele também atua na remoção do líquido, também das pernas, para ganhar circulação. Ele vai chegar lá em cima, aqui mais ou menos no tórax, é que ele vai começar a se juntar com a circulação venosa para que possa fazer a circulação mesmo. Mas esse linfedema, esse problema nos vasos linfáticos, ele vai fazer também com que líquido se acumule e também pode causar um inchaço. A grande diferença, às vezes confunde, principalmente no começo, a grande diferença é que é um edema mais duro, sabe? E principalmente nos casos mais crônicos, a pele ela fica endurecida, já causa alterações que a gente chama tróficas na pele por conta desse acúmulo mesmo dessas substâncias da linfa.
Entendi. Propriamente dita. Vamos para mais uma causa? Mais uma. Solte aí, Kaline, por favor. Deixa a gente visualizar aqui a 8ª causa. Você separou 10? 9. 9 causas. Ó, 8ª, a gente vai falar de uma situação que para algumas mulheres é sonho, né? Para outros é surpresa. Mas é certo que gravidez sem inchaço é quase raro, né, doutora? É difícil demais, né, não, Fernandinha? A gente tem tanta questão hormonal, que é muito importante, muito característica, assim, aquela bomba hormonal que a gente chama na gestação, que isso afeta a circulação como um todo, né, diminuindo o retorno venoso, mas também a compressão do útero nos vasos abdominais que irão receber esse sangue, esse líquido que viria dos membros inferiores. Então, se eu tenho uma compressão, se eu tenho uma diminuição do espaço por onde esse sangue iria passar, vai reter mais sangue, vai reter mais líquido e, obviamente, vai ter um inchaço maior, que tende a piorar com o passar da gestação, porque, claro, o bebezinho vai ficando cada vez mais pesado e aí acaba que fica um inchaço cada vez maior. Mas depois do parto, né, doutora? Melhora, vai melhorando, vai melhorar. Agora, 9ª e última causa separada para hoje, doenças do coração, dos rins e fígado. É uma causa 3 em 1, né? Ah. Eu quis trazer, assim, as doenças daqueles órgãos específicos que podem fazer com que haja esse edema, esse acúmulo, né? Então, o coração, quando o coração não funciona bem, que ele tem a insuficiência cardíaca, seja ela por conta de infarto prévio, seja por idade, seja por pericardite, tem várias causas que podem levar a uma insuficiência cardíaca congestiva. Esse coração ele não vai ser capaz de bombear o sangue adequadamente. Então, aquele sangue que chegou no coração e que teria que ser bombeado, ele vai acumulando, acumulando. Isso vai levando a uma hipertensão venosa, que vai se transmitir por toda a circulação venosa e, claro, que vai acumular onde? O líquido nas pernas. É um edema tipicamente bilateral dos dois lados, porque se o problema é o coração, vai inchar nas duas pernas. Entendi. A questão dos rins é porque se eu não tenho uma boa filtração, é claro que aquele líquido ele vai ser acumulado. Então, pacientes que têm insuficiência renal, eles têm também tendência a inchaço. E a questão do fígado é porque o fígado, ele produz uma proteína extremamente importante para o que a gente chama de balanço hídrico, certo? Então, a proteína chamada albumina, ela mantém o líquido, o sangue dentro do vaso. Quando eu tenho pouca proteína, quando eu tenho pouca albumina, esse líquido, ele sai mais fácil do vaso. Então, ele vai para o tecido fora do vaso de maneira mais fácil. Quando o fígado está doente, seja num processo cirrótico, por exemplo, ele não vai ter essa capacidade de produção normal da albumina. E aí eu vou ter hipoalbuminemia, pouca albumina no sangue, o que vai fazer com que ele extravase mais fácil. E aí, edema. Edema, inchaço. Exato. Chegaram algumas perguntas, a gente selecionou 3, tá? Ok. Para atender os nossos telespectadores. Vamos ver aqui o que a Cadora diz. Ela diz que, doutora, há 15 dias as pernas incham do joelho para baixo. Amanhece desinchada, mas no decorrer do dia voltam a inchar. O que pode ser? Tem 58 anos. 9 causas nós já demos aqui, e aí, né? Fernandinha, qual que você acha que deve Olha, ser? 9 causas, Dora, nós já demos aqui. No final do dia, né? A gente sempre fala aquele edema, mais no final do dia, paciente tem 58 anos, sexo feminino, tá muito parecido de um edema por insuficiência venosa, né? Então, lógico que teria que investigar, que avaliar, mas parece bastante, Vera. Procura não passar tanto tempo na mesma posição e, se possível, procurar um cirurgião vascular, angiologista, para que possa fazer uma avaliação melhor para melhorar isso. Pode ser, quando ela fala em insuficiência venosa, pense nas varizes todas que podem estar por aí, né, doutora? Sim. E aí elas podem estar no final do dia inchando, deixando sua perna cansada. Boa tarde, meu sogro tem elefantismo e meu esposo está com a perna inchada. Pode ser o começo da doença? Então, até pode ser que sim, certo? Agora, os casos genéticos, eles costumam se manifestar mais cedo. Os casos adquiridos, eles acontecem como consequência ou de traumas no local, ou de inflamações no local, alguma coisa desse tipo. Dificilmente isso seria um caso genético, entende? Agora, pode ser que ele esteja com uma disfunção linfática, sim, e que vai ou não evoluir.
tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado, não dá para ficar no achismo. Mas dá para você toda sexta-feira ter informações aqui no Com Você, acender o alerta e procurar um angiologista. Essa é a nossa missão aqui, né, doutora? Exatamente. Alertar as pessoas. Alertar. Obrigada, viu, doutora Marcela, pelo nosso encontro até hoje. Até sexta. Até sexta, se Deus quiser, ela está na rede social. Você vai lá e segue, tem muita postagem legal. Bota esse videozinho, tá tão legal. Não foi legal? Ficou Vou postar. muito legal. Posta Vou com postar. Porque o pessoal adora, @doutoradra.marcela Gomes. Segue, você vai ficar por dentro de vários assuntos. É muito legal a rede social, ela é muito caprichosa, é tudo organizado. Beijo, viu, meu amor? Um abraço. Eu digo que é a angiologista das estrelas, porque, né, os apresentadores, é tudo um paciente dela. Abril chegou assim, ó, piscou o olho, chegou abril.